Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Depois de rezarmos a nossa oração, a oração da nossa família, quero hoje começar a falar sobre os santos da nossa devoção. A invocação desses santos e aquele pedido que fazemos a Deus pelas vocações, enviai, Senhor, operários para a vossa messe, fazem parte de toda da oração pela nossa família. De vez em quando eu viajava, nas missões e até aqui na sede, às vezes alguém vai puxar essa oração da nossa família e pela metade, não completa a oração. Então, quero lembrar que no nosso folheto, as invocações aos santos da nossa devoção está na mesma parte do nosso folder das nossas orações. Então, assim que nós terminamos de rezar o corpo da oração, nós falamos Cristo ontem e hoje, logo completamos. Nossa Senhora, Mãe da Nova Aliança, ensinai-nos a obedecer. E aí, os demais santos. Hoje eu quero falar sobre Nossa Senhora, com uma felicidade muito grande no meu coração. Primeiro, eu gostaria de lembrar a vocês de lerem no ponto 4.4 das linhas normativas de ação pastoral e administrativa da nossa comunidade, que está valendo até o final deste ano, um pequeno escrito, uma pequena explicação que eu coloquei sobre a devoção a Nossa Senhora, que nós chamamos de Nova Aliança. Na verdade, este ícone de Nossa Senhora é conhecido com o nome de ícone de Vladimir. Por muito tempo eu pensei que Vladimir fosse o artista que pintou esse ícone, e não é. É a cidade onde este ícone de onde esse ícone vem. E como os ícones não trazem a assinatura do artista, porque pela fé, os bizantinos, os cristãos bizantinos, que são especialistas em ícones, têm como princípio que um ícone é inspirado por Deus. Então, o autor verdadeiro é sempre o Senhor, é sempre Deus. E este ícone nosso, o ícone de Vladimir, me acompanha desde antes da comunidade Nova Aliança existir. Tem uma história, a minha devoção por esse ícone, a minha admiração por esse ícone. Eu estava participando de um capítulo geral da minha antiga família religiosa, as Irmãs Marcelinas. E do meu lugar, eu batia os olhos num quadro deste ícone à minha esquerda. E aquele capítulo foi muito marcante para mim. Por quê? Porque eu tinha praticamente acabado de fazer uma experiência do batismo no Espírito Santo, quando minha vida virou de dentro para fora. E aquilo que por anos e anos e anos, desde o meu noviciado, eu trazia no meu coração como uma ligação muito forte, que eu não entendo e não entendo até hoje como é que foi isso, a não ser pela ação da graça de Deus, uma ligação muito forte com a
obediência, no sentido de submissão a Deus, sabe? De querer fazer a vontade de Deus. Então, tudo para mim nesta área sempre me atraiu e continua me atraindo cada vez mais. E naquele capítulo eu pude me manifestar várias vezes defendendo esta necessidade que nós religiosos temos de viver este voto que nós fizemos com inteireza, com integridade, né? E sempre me debatendo e colocando que não eram só as irmãs que tinham que obedecer a Deus, mas a autoridade também precisa estar conectada com a vontade de Deus, porque ela é a expressão desta vontade para aqueles que estão sob os seus cuidados pastorais. Muito bem. Então, toda vez que eu bati o olho naquele ícone maravilhoso, ele me passava uma mensagem constante, a mesma mensagem e de uma forma constante. O que mais me impressionava neste ícone, e me impressiona até hoje, é a proximidade da boca de Nossa Senhora da boca de Jesus. E para mim, o forte da mensagem que esse ícone passa é exatamente referente ao nosso carisma. Fala, eu vou ler para vocês as linhas normativas como que eu escrevi. A proximidade das bocas de Maria e Jesus será para nós a lembrança de quanto devemos ser prontos no nosso sim a Ele, sempre que nos for pedida ou mandada alguma coisa. Lembra-nos, portanto, uma obediência pronta, incondicional, amorosa, uma obediência de fé a Deus, à Igreja, às disposições da fundadora e às leis que regem a nossa comunidade. A ela, a Nossa Senhora, sempre nos dirigiremos carinhosamente com esta invocação. Nossa Senhora, Mãe da Nova Aliança, ensinai-nos a obedecer. Portanto, este ícone é o ícone da obediência, é o modelo da obediência para nós. Como Nossa Senhora foi pronta na resposta que ela deu ao anjo, que trazia para ela a expressão da vontade de Deus, querendo servir-se dela para enviar seu filho ao mundo. Qual foi a resposta de Nossa Senhora? Quase que instantânea. Faça-se em mim segundo o que você está me dizendo, segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Faça-se. Por outro lado, nas bodas de Caná, quando Nossa Senhora fala para o seu filho, olha, a turma aqui não tem mais vinho. E Jesus dá aquela resposta que todos nós conhecemos. Qual foi a atitude de Nossa Senhora, sabendo que alguma coisa o seu filho iria providenciar? A atitude foi: façam tudo aquilo que ele vos disser. Fazei tudo aquilo que ele vos disser. Portanto, para nós, eu gostaria muito de ter um dom do Espírito Santo, um dom de contágio, um dom de contaminação, um dom de atração, para inocular em vocês, em cada um de vocês,
esta paixão pela vontade de Deus. Há um padre, nem sei se ele é vivo ainda, mas ele foi uma peça muito importante para a vida religiosa, principalmente na Itália, Padre Cabra. Ele dizia assim: o coração da obediência é a paixão pela vontade de Deus. O coração da obediência é a paixão pela vontade de Deus. Então nós percebemos, meus queridos, que existe uma ligação muito forte do nosso carisma com uma parte da oração do Pai Nosso, que é quando nós pedimos ao Pai: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se há uma oração contínua, aquela oração de repetição que nós costumamos, que eu já ensinei para vocês, da invocação do nome de Jesus, há tantos anos atrás, nós falávamos muito sobre isso, a invocação do nome de Jesus. Repetidamente, né, no terço bizantino. Existe então essa forma de oração contínua, procurando assim seguir aquilo que Paulo escreve, né? Orai sem cessar. Eu acho que faz parte da nossa espiritualidade. Se algum de vocês faz esse tipo de oração para se preparar para rezar o ofício das leituras, por exemplo, ou se preparar para a missa, ou para algum outro tipo de tempo de oração, se preparar com a oração contínua, repetindo este pedido que nós fazemos no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por isso, nós somos profundamente gratos a Deus de confiar às nossas mãos uma tarefa tão importante, tão necessária, urgentemente necessária para o mundo, mas principalmente para a igreja. Para todos da igreja. Ouso dizer, para nossos bispos, para os nossos padres, nossos religiosos, nossos leigos. Nós somos chamados, nós somos requisitados por Deus. Nós temos essa missão de levar o mundo a estabelecer, a reestabelecer com Deus uma aliança, a renovar com o Senhor uma aliança. Porque Ele nunca rompeu esta aliança conosco. Mas nós quantas vezes rompemos a aliança com Deus? E o rompimento da aliança com Deus se faz por gestos, atitudes, decisões contrárias à vontade de Deus. E por isso nós precisamos aprofundar muito qual é a vontade de Deus a nível pessoal, para mim, hoje, neste agora, nesta situação. Mas nós vivemos em comunidade. Qual é a nossa percepção da vontade de Deus, certo? Para a nossa comunidade neste momento em que nós estamos vivendo. É muito importante que nós tenhamos presente a urgência de buscarmos em tudo a face do Senhor. Buscarmos em tudo a vontade de Deus. Então, eu quero complementar esta introdução com o nosso catecismo.
e exatamente comentando algumas coisas, alguns pontos daquilo que o catecismo escreve a respeito deste pedido do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então vamos ao ponto 2822. É o ponto 2822. Às vezes a gente pode encontrar pessoas, ou nós mesmos, né? Nós mesmos falarmos assim, mas eu não sei qual é a vontade de Deus para mim. Eu pergunto, rezo, e não sei qual é a vontade de Deus. E eu diria para você, ao invés de você ficar perguntando tanto qual é a vontade de Deus, há algumas passagens da Sagrada Escritura que nos dá claramente, explicitamente, o ensinamento sobre o que Deus quer para todos nós. Não é só para esta situação, é em todas as situações o que deve prevalecer: o espírito da vontade de Deus. Então, neste ponto que eu falei para vocês, 2822, a Igreja escreve assim: é a vontade de nosso Pai que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E cita a primeira carta de Paulo a Timóteo. E vai além. Ele, o Pai, usa de paciência, porque não quer que ninguém se perca. Segunda carta de São Pedro. Então, nessas duas frases desse ponto, nós vemos uma coisa muito clara: o que Deus quer e o que Deus não quer. O que é que Deus quer? Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Você pode aplicar esta palavra de São Paulo a Timóteo, na sua primeira carta. Você pode aplicar essa palavra de Paulo a situações muito concretas da sua vida, da nossa vida. Esta decisão que eu estou tomando, ou esta decisão que nós vamos tomar, concorre para a salvação das pessoas? Vai ser um instrumento de salvação para as pessoas que se envolverão nessa nossa decisão? Vai facilitar o contato das pessoas com o Evangelho de Jesus? Vai despertar nas pessoas o desejo de Jesus em seu coração, na sua experiência? E por outro lado, esta decisão que nós estamos fazendo é uma decisão que se fundamenta na verdade do Evangelho? Sem nenhuma mistura com segundas intenções ou mentirinhas, ainda que brancas, que não existem, né? Isso vai colaborar, vai ser uma oportunidade para as pessoas, para despertar nas pessoas o desejo de se aprofundar um pouco mais na sua fé. Esta é a vontade de Deus. Por outro lado, São Pedro diz o que não é a vontade de Deus. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém se perca. E aí Pedro defende a paciência com que Deus usa na solução de algumas urgências que para nós é urgente. Para nós é urgente. Mas Deus é que sabe o momento. Deus vê causa e consequência. Deus enxerga o que nós não enxergamos. E muitas vezes a nossa precipitação. E quantas vezes eu já pisei na bola, gente, quantas decisões erradas eu tomei
por precipitação, por não entender, talvez, que a pressa é a inimiga do bem, que o imediatismo nos faz vítimas das nossas próprias decisões. Deus não quer que ninguém se perca. Então, esta decisão que eu estou tomando, da forma como eu estou tomando, vai ganhar ou perder pessoas? Olhe, em tão poucas linhas, quanto conteúdo inspirado num ícone, que é aquele que para nós é o retrato de como temos que agir, como temos que viver. Vamos para frente no mesmo ponto. Aí a igreja coloca a essência do que Deus quer. Diz assim: o seu mandamento, o mandamento do Pai, que resume todos os outros e que nos diz toda a sua verdade, toda a sua vontade, é que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Então, tudo que eu já falei para vocês a respeito desta primeira carta a Timóteo, da segunda carta de Pedro, todas essas reflexões que nós já falamos sobre decisões, se salvam, se colaboram ou não com a salvação das pessoas, se colaboram ou não para que as pessoas se sintam atraídas por conhecer mais as verdades da fé, se essa atitude que eu vou tomar não precipita a exclusão de pessoas ou uma dificuldade, não possibilita uma dificuldade para essa pessoa que precisa de mais tempo para conhecer as coisas de Deus. Tudo isso tem que estar penetrado, tem que estar envolvido e penetrado, tem que estar informado pelo mandamento do amor, que é a máxima expressão da vontade de Deus. Resumindo tudo o que Deus quer, nós temos que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Nós podemos pegar também o ponto seguinte, o ponto 2823. A igreja vai citar 3 versículos da carta aos Efésios, do capítulo 1. Diz assim: deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade, Deus Pai, né? Deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade, conforme decisão prévia que lhe aprouve tomar. Qual foi a decisão prévia que Deus escolheu para tomar no sentido de fazer conhecer o mistério da sua vontade? Qual foi essa decisão que Deus tomou? A de, em Cristo, encabeçar todas as coisas. Isto é, Deus quis colocar Jesus Cristo como o ponto alto e central de todas as coisas, a cabeça de todas as coisas, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. E nele, em Jesus, predestinados pelo propósito daquele que tudo opera, age segundo o conselho da sua vontade, fomos feitos sua herança, somos herança de Cristo. Mas somos, que bonito, olha, nele, nós somos predestinados pela vontade daquele que tudo opera, tudo faz, segundo o conselho da vontade do Pai. Então, pedimos, com esta
esse pedido do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, nós pedimos ao Pai, catecismo, que se realize plenamente este desígnio amoroso de Deus Pai na terra, como já acontece no céu. No céu, a vontade de Deus é realizada perfeitamente pelos anjos e pelos santos. Quando nós pedimos a Deus que a vontade dele seja feita na terra, como é feita no céu, nós pedimos para que cada vez mais o Espírito Santo vá aperfeiçoando no nosso coração, no coração da humanidade, no coração da igreja. O Espírito Santo vá aperfeiçoando cada vez mais o cumprimento da vontade de Deus em nós, a nossa adesão à vontade de Deus. No ponto 284, em Cristo e através da sua vontade humana, a vontade do Pai foi realizada completa e perfeitamente, e uma vez por todas. Um grande ideal para nós. Estamos muito distantes de sermos fiéis, cumpridores da vontade do Pai, como Jesus foi. Mas se não somos, nós procuramos vir a ser cada vez mais, de uma forma a mais completa e perfeita possível, obedientes, como Jesus foi. Não vamos conseguir isso, gente, enquanto tivermos o pé na terra. Enquanto a nossa carne ainda tiver domínio, ainda que mínimo domínio, sobre nossa vontade. Por isso, a nossa vida é uma luta, é uma ascese, para chegarmos a esta mística da vontade do Pai, a mística da aderência à vontade de Deus. Então Jesus, na carta aos Hebreus nós lemos isso, ao entrar no mundo, Jesus diz: eis-me aqui, eu vim, ó Pai, ó Deus, para fazer a tua vontade. Nosso modelo é Jesus Cristo. E se você veio a este mundo, e veio, né? Você está aí. Foi por um único objetivo. Como o de Jesus foi ter vindo a este mundo para fazer a vontade do Pai. Esta oração é uma oração tão curtinha. Eis-me aqui. Uma oração curtíssima que nós dirigimos ao Pai. Eis-me aqui, Pai. Eu vim para fazer a tua vontade. Eu já disse em algum lugar, não sei aonde, não sei quando também, que eu gostaria de fazer uma pesquisa na Bíblia, no Novo Testamento, sobre os eu vim para que Jesus falou. Eu vim para fazer a vontade do Pai. Eu vim para servir. Eu vim para que todos tenham vida. Este eu vim para de Jesus se transforma num programa de vida para cada um de nós. Eu sou muito feliz de ter vocês como seguidores desse patrimônio maravilhoso que Deus dispensou para a sua igreja. Sou muito feliz de saber que atrás das câmeras que estão me filmando agora, atrás desse vídeo que você está ouvindo,
estão pessoas que pelo menos têm vontade de que tudo isso aconteça, seja real na própria vida. E só o desejo já é um grande passo. Só Jesus pode dizer: faço sempre o que agrada ao meu Pai. Estamos aqui no Evangelho de João 8, 29. Só Jesus pode dizer: eu faço sempre o que agrada o meu Pai. Infelizmente, nos confrontando com esta palavra de Jesus, eu, pelo menos, estou léguas de distância. Mas não estou parada. Não estou acomodada. Eu quero crescer nesta busca da vontade de Deus. Eu quero que esta paixão de fazer sempre o que agrada ao meu Pai me atraia cada vez mais, me impulsione cada vez mais. E continua o ponto 2824. Na sua oração, na oração de sua agonia, Jesus consente totalmente com esta vontade. Ele teve uma luta humana, sim. Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Não foi isso que ele falou? Quantas vezes a nossa natureza clama, geme, chora, esperneia diante de Deus. Eu falei: isso não, Pai, pelo amor de... Olha, pelo amor de Deus, para Deus não cabe, né, gente? Mas não deixe isso acontecer. Afasta de mim este cálice. Não permita que tal coisa venha acontecer comigo, com a nossa comunidade. Não. A minha oração não pode parar neste pedido. Que Deus faça ou deixe de fazer aquilo que eu estou pedindo. Não, o ponto final não pode ser nesse pedido, não. Nós temos que ir adiante, como Jesus fez. Como é que ele completou essa oração? Mas não se faça como eu estou pedindo, mas como tu queres. Não como eu quiser. Não como eu quero, mas como tu, Pai, queres. É por isso que Jesus se entregou a si mesmo por nossos pecados, segundo a vontade de Deus. Foi vontade de Deus que o Filho pagasse com a própria vida pelos nossos pecados, para reparar aquele mal tremendamente desastroso do paraíso. Isso está em Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Bom, se Jesus se entregou a si mesmo por nossos pecados, agora é a minha vez, é a nossa vez, de nos entregarmos também nas mãos do Pai, para que o Pai, através da nossa entrega, com Cristo, por Cristo e em Cristo, através da nossa entrega, continue salvando pessoas. Eu vim para isso também. Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. Eu também. Você também. E na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 10, graças a esta vontade, graças à vontade do Pai, vontade de nos salvar, é que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo. Então, o nosso corpo é um grande instrumento da nossa alma. Como é que uma alma vai fazer para salvar os outros? A alma, o espírito puro. Deus nos deu um corpo.
A nossa alma informa o nosso corpo. Ela dá vida ao nosso corpo. Se é uma alma ligada com Deus, ligada a Deus, conscientemente, voluntariamente, se há uma alma disposta a fazer em tudo a vontade de Deus, o corpo acompanha. Vai como que meio pesando, arrastando em determinadas situações, mas ele também é um instrumento. Porque eu falo com a minha boca física, eu escuto, eu enxergo, eu caminho, eu me presto aos outros, eu me dou aos outros para salvar aqueles que Deus cotizou para mim e para vocês. No ponto 28, 25, aí vai aparecer aquilo que nós experimentamos. Nem sempre obedecer é prazeroso. Sempre a obediência traz em si um pequeno sacrifício. Por isso a igreja lembra, na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8, que Jesus, embora fosse filho, aprendeu, contudo, a obediência pelo sofrimento. Por isso, eu não posso dizer que sou uma pessoa obediente se eu só faço aquilo que me mandam quando eu acho que está certo, quando não mexe com as minhas coisinhas, quando não me desestabiliza, quando não me desacomoda, quando me dá um prazer. Não, aqui diz o seguinte: Jesus aprendeu a obediência pelo sofrimento, sofrendo. Com maior razão, nós, criaturas e pecadores, que nos tornamos nele, em Jesus, filhos adotivos, pedimos ao nosso Pai que una a nossa vontade à vontade do seu Filho para realizar a sua vontade, a vontade do Pai, para realizar o seu plano de salvação para a vida do mundo. Olhem a importância da nossa comunidade, gente. A importância da nossa missão, que é abrir a cabeça dos cristãos, especialmente dos católicos, e de todos aqueles que passarem pela nossa vida. Abrir a cabeça dos batizados para a grandeza da sua vocação, a grandeza da sua missão. Nós somos radicalmente incapazes de fazer isso tudo. Mas, unidos a Jesus e com a força do seu Espírito Santo, podemos entregar ao Pai a nossa vontade e decidir-nos a escolher o que o seu Filho sempre escolheu: fazer o que agrada ao Pai. Aí entra uma das nossas exigências de regra de vida. E aonde que nós vamos buscar, então, esta união com Jesus, esta força do Espírito que agia em Jesus para fazer em tudo o que agrada ao Pai? Na Eucaristia, gente. Na comunhão de cada dia. Não tem comunhão mais perfeita, em que a minha vida é absorvida na vida de Jesus. Jesus vai tomando posse de todo o meu ser. E aquela vontade que antes era rebelde, aos poucos, vai se tornando mansa, humilde, submissa, obediente, numa palavra. Depois o catecismo cita dois
padres da Igreja, Orígenes e São João Crisóstomo. Não vou comentar essa passagem, porque nós estamos quase que no final do nosso vídeo. Então, vou continuar o tópico seguinte do Catecismo, no ponto 2826. Que bonito, presta atenção. Diz a Igreja para nós: pela oração é que podemos discernir qual é a vontade de Deus e obter a perseverança para cumpri-la. Eu acho que a maioria de nós cristãos, nós católicos, não percebemos ainda a urgente necessidade que nós temos de reservar um tempo preciosíssimo do nosso dia para nos consagrarmos ao cultivo da intimidade com Jesus. Isso se chama oração, em que eu posso me colocar como sou, como estou, nas minhas riquezas, nas minhas misérias, e deixar que Jesus fale sobre mim, fale para mim, como Ele me vê, como Ele me quer. Mostre para mim a sua vontade, a vontade do Pai. Oração é isso. Oração é mais escuta do que falatório. Aliás, quando Jesus vai ensinar o Pai Nosso, antes de ensinar, Ele diz: quando vocês rezarem, não rezem como os pagãos rezam. Porque eles acham que a força da oração deles está no falar demais. Não, sejamos essenciais na nossa oração. Se nós, um dia ou outro, não conseguimos entender nada da palavra de Deus, estamos áridos como uma tampa de mesa de vidro. E ficarmos repetindo: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Estaremos rezando. Então a oração é para discernirmos a vontade de Deus e pedirmos a graça de perseverarmos na busca do cumprimento desta vontade que Deus mostrou para mim. Jesus nos ensina que entramos no reino dos céus não por palavras, mas praticando a vontade do meu Pai que está nos céus. Nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor, palavras, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E no ponto 2827, para encerrar esta reflexão, olha que começou lá do ícone de Nossa Senhora, mas o que eu quis dizer, que este ícone não é um quadro para botar na parede e falar: ah, que maravilha, olha que coisa chique, nossa, quem fez? Não, não é para isso só. Graças a Deus que admirem o ícone da nossa mãe, admirem a nossa mãe naquele ícone, né? Mas não é só para isso. É para aprender e apreender a lição que este ícone traz para mim. A emoção que ele traz para mim e a moção que ele traz para mim. Então, nesse ponto 2827, encerramos dizendo, proclamando a palavra de João, capítulo 9, versículo 27. Se alguém faz a vontade de Deus, a este Deus escuta. Se você acha que a sua oração não dá fruto, se você acha que a sua oração não acrescenta nada, talvez seja bom você se questionar. Como é que você está com relação à vontade de Deus?
talvez em alguma situação pontual. Eu sei que é vontade de Deus, mas eu estou protelando. Eu sei que é vontade de Deus, mas não estou convencida. Eu sei que é vontade de Deus, mas eu não sei como fazer. Se alguém faz a vontade de Deus, Deus escuta esse alguém. Tal é a força da oração da igreja em nome de seu Senhor. Rezar em nome de Jesus não é simplesmente acabar um pedido dizendo, eu peço em nome de Jesus. Não é só isso, não. A sua vida está em comunhão com Jesus? Porque se não estiver, esse em nome de Jesus não vai acrescentar coisa nenhuma. Olhe bem. Tal é a força da oração da igreja em nome de seu Senhor, sobretudo na Eucaristia. O que é a Eucaristia? É comunhão de intercessão com a Santíssima Mãe de Deus, com todos os santos que foram agradáveis a Deus. Por que foram agradáveis a Deus os santos? Por não terem querido fazer senão a vontade de Deus. Por isso eles são santos. E aonde é que nós vamos crescer na busca da santidade, na comunhão com a vontade de Deus? Volto a repetir e a fortalecer na comunhão. Na hora da ação de graças, depois da comunhão, peça que a vontade de Deus seja feita em você. Sinceramente, ainda tem aqui o comentário de Santo Agostinho, mas também vou deixar de fazer. Durante a consagração, na missa, eu peço a Deus que aquelas palavras e aqueles gestos que Jesus está fazendo, tomando o pão em suas mãos, tomando o vinho em suas mãos, se cumpram em mim. Faça-se em mim segundo estas palavras e estes gestos, Jesus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vou passar para casa. Tem 3 pontinhos. Cada um vai escrever como é que tem percebido a presença de Nossa Senhora na sua própria vida. Como você tem percebido a presença de Nossa Senhora na sua vida. Vai escrever também como é que você percebe a presença de Nossa Senhora na nossa comunidade. Segundo, qual a expressão preferida que mostre a sua devoção a Nossa Senhora? Isto é, você tem uma ligação com Nossa Senhora? Afetiva e efetiva? Tem. Ótimo. Como é que você expressa? Qual é a devoção que você tem por Nossa Senhora em termos práticos? Por exemplo, eu não consigo passar o dia sem ler alguma frase, alguma página de um livro que fale sobre Nossa Senhora. Ou o terço mariano, ou a consagração a Nossa Senhora, ou o nosso ato de consagração a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. Qual é essa expressão que você mais prefere? E terceiro, eu peço sugestão para que possamos, na nossa comunidade, em todas as nossas missões, dar o maior destaque a Nossa Senhora. Qual é a sugestão que você nos dá? Por escrito.
Gostaria muito de receber esta resposta, principalmente esta última resposta. Cada formador do seu núcleo lá de missão, da formação permanente, pode mandar para mim por e-mail o que as pessoas deram como sugestão. Ou então, uma sugestão que reflita o pensamento de todo o grupo. De novo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.